Oi, gente! Hoje aqui no Estúdio 1, eu, Bel Cristina, e você que está acompanhando a Pix TV terão o privilégio de conhecer a mente de uma apaixonada por análise comportamental, gestão de pessoas, gestão pública e que está trabalhando no ramo imobiliário. Sim, essas e muitas outras funções de Grace Pólvora, a nossa super convidada do E1 de hoje. Ela que é administradora, sócia-diretora da Buzz Garopaba, que é uma unidade da Buzz Inteligência Imobiliária, analista comportamental, uma apaixonada por gestão de pessoas, desenvolvimento humano e urbano, e ela também tem especialização em gestão pública pela Universidade do Rio Grande do Sul e trabalha na área e atua e entende do assunto há mais de 12 anos. Seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Estúdio 1, Grace. Ai, muito obrigada, adorei o convite. Gente, vai ser muito legal a nossa conversa. Nós já estávamos aqui nos bastidores conversando, eu e a Grace. E eu quero entender como é que essa questão da gestão de pessoas caiu no teu colo e gestão pública. E aí vem também a transição para o mercado imobiliário. Eu queria conhecer um pouquinho da tua história profissional e saber o que te motivou a estar hoje atuando como uma buzzer. Nossa, essa história vai ser longa. Vai ser longa. Vou tentar resumir. Como a gente estava falando, começou muito por influência do meu pai, né, que ele era do Banco do Brasil, e ele sempre incentivou eu e minha irmã a fazer concurso público. Então, assim que eu me formei, comecei, né, foquei, fui concurseira por 1 ano e aí eu passei em 13 concursos. Sim, gente, ela passou em 13 concursos em 1 ano. Crânio demais. Não, é o esforço, né? E é a vontade. Sim. E a vontade de morar na praia, porque era esse o meu objetivo. Uhum. Então, eu passei... Aí, desses 13, eu acabei assumindo 3. Parei, né? Numa das empresas da Eletrobras, em Floripa, que eu fui muito feliz ali durante quase 10 anos. E foi, né, com a maternidade que eu comecei a pensar, né? O que estou fazendo do meu tempo, né? O que a gente estava falando também antes sobre pensar na aposentadoria, né? Quando eu via, né? Trabalhava na área de gestão de pessoas. Então, eu acompanhava o pessoal que estava se desligando por aposentadoria. A gente fazia os programas, né, de acompanhamento da aposentadoria. E via muita gente perdida, sem saber o que fazer. E eu sempre cheia de ideias, querendo viver. Como é que, né? Não sabe o que vai fazer daqui a pouco. Então, aí veio a maternidade e ficou essa questão, né? Esse ponto, assim, nossa, eu vou ficar aqui até quando? Quando que eu vou colocar as minhas ideias em prática? Eu vou deixar meu legado da forma que eu quero. Eu tenho meus filhos. Viver um pouco os meus filhos também, as fases, e tudo isso, é o legado, né? O que eu vou deixar? Eu vou ficar aqui batendo ponto. E qual é o meu legado, né? Então, fiz terapia e me especializei na área de gestão de pessoas. Já tinha feito a especialização em gestão pública. E na área de gestão de pessoas, carreiras... A gestão pública veio primeiro. Veio primeiro. E aí depois veio nessa situação gestão de pessoas. Isso. Eu querendo me preparar para o mundo afora, né? E aí, fazendo essa especialização... Então, pegou muito do coaching. E nessa fase da maternidade, a gente fica, né, se questionando quem sou eu, né? E agora? E muito eu fazia um vínculo, né, com liderança, a mãe, né, no papel de líder. Em todos os pontos eu vi, assim, e eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Assim como eu também comentei que eu ensinava minhas técnicas para passar em concurso, né? Para todo mundo que eu via que era concurseiro depois. Isso já era algo teu, assim, desde sempre. Por isso que eu me dei muito bem na área de gestão de pessoas, né? Então, minha carreira na Eletrobras foi nessa área. No final, eu estava ali como chefe da educação corporativa, porque aí eu adorava, né? Treinamentos e queria influenciar o pessoal a se desenvolver. Então, nessa linha, eu comecei a fazer um grupo, né, de mães. Criei um grupo resgate na maternidade. Não conhecia todo mundo, só abri, não tinha nem Instagram. E tinham 42 mulheres já no segundo dia. E eu comecei a organizar eventos
para compartilhar esse conhecimento e ajudar essas mães, né, que estavam nessa busca do autoconhecimento. Então, aí começou essa minha transição de carreira, né? Porque aí eu vi, nossa, eu posso trabalhar fora e ajudando, impactando tanta gente. Sim. Fora desse ambiente corporativo, administrativo, engessado, sem flexibilidade de tempo e ainda servindo outras pessoas, porque, como tu já disseste, gestão de pessoas é uma paixão tua de longa data, né? Sim, adoro. E aí começou, aí veio a pandemia e foi bem nessa fase que eu tava com os 2 pequenos. Foi uma oportunidade que eu tive de pedir demissão. João e Miguel? João e Miguel. Eles estavam quantos anos, mais ou menos, na pandemia? Na pandemia, o Miguel tinha recém feito 2 aninhos. Uau! E o João ainda tinha 4. Mas aí foi no final do ano ali que eu acabei pedindo demissão. E aí, o que eu vi nessa fase? Eu tinha uma casa recém-construída no Campeche, no sul da ilha, em Floripa. E a minha maior preocupação era a estabilidade que o concurso público, né, tinha me dado. Sim. Bom, agora eu tenho uma estabilidade. É minha casa, né? O aluguel dela já vai servir para eu ter coragem de largar isso e seguir o meu sonho. Então... Aí tu estavas morando em Floripa? Ou já estavas em Garopaba? Não, daí o que acontece? Na pandemia eu fugi para a fazenda, né, da família do meu marido. E a gente... Eu tava vivendo lá, eu trabalhando em home office, e eles mandaram voltar pro presencial, só que não tinha escola ainda, eu não tinha família, então foi ali que foi o momento, e naquele mesmo momento que eles falaram para eu voltar pro presencial, nos procuraram querendo alugar nossa casa, porque sabiam que a gente não tava lá. Então era uma casa que era... pandemia, todo mundo queria morar numa casa no Campeche, num condomínio. Imagina. E aí, então vai ser isso, né? Minha estabilidade vai ser a casa. E aí deu esse estalo, comprei, né, junto o outro terreno. Então vamos começar a investir no mercado imobiliário. Então aí começou a transição. E aí, deixa eu ver. Aí a gente resolveu alugar uma casa em Garopaba, né? Uma casa menor, porque não vou aguentar ficar na fazenda, né? Sim, e eu sou de praia. Sim. Daí a gente alugou uma casa menor aqui e foi em Garopaba que eu me permiti. Eu me permiti viver quem eu sou. Sim. Eu me permito ser mãe naquele momento, sabe? Aquela coisa do mindfulness, de viver a presença ali agora. Intensamente. Garopaba me proporcionou isso, sabe? Quando eu voltei pra Floripa, a gente pegou a casa... aí queriam comprar a nossa casa, eu preciso viver a nossa casa, porque ela era recém-construída, eu não consegui viver, eu só batia ponto. Sim. Aí deixa eu viver um pouco. Só que não aguentei. 6 meses lá, eu preciso voltar pra Garopaba. Garopaba, o tempo passa diferente. Eu quero viver lá. E aí a gente colocou a nossa casa à venda. E foi muito engraçado, porque nessa fase de transição, eu tinha uma amiga que trabalhava no mundo corporativo. Também era da Gerdau, RH, e fez uma transição, mas ela foi pra Barcelona. Daí a gente trocava figurinha e eu falei pra ela, Marta, o que eu amo é gestão de pessoas. Mas a minha estabilidade vai ser no mercado imobiliário. Eu joguei pro universo isso. 3 meses depois, o CEO da Buzz me liga. Olha, passou uma consultoria aqui e no diagnóstico eles recomendaram a gente contratar um RH. Eu vi que tu mora em Garopaba... Me convidou, vou trazer RH, sabe? Sim, então, bateu muito, assim. E aí, conhecendo todo o trabalho da Buzz, que a Buzz não é uma imobiliária. É um grupo, a gente tem um conceito por trás aí, que é para cuidar do lugar onde a gente vive. E aí, eu quero aproveitar já e falar sobre a Buzz, né? A gente já viu como que aconteceu o teu ingresso no grupo, fazendo o que tu amas. Hoje tu és ali uma das administradoras, né? Uma das cabeças ali do grupo. E pudesse falar de forma um pouquinho mais aprofundada sobre o conceito
da Buzz, que tem como slogan aí inteligência imobiliária. Porque não se trata aí, né, Grace, a gente percebe que não é apenas uma imobiliária que chega num lugar, movimenta ali um empreendimento, vende e acontece assim. Não, vocês têm toda uma estratégia, desde a parte sustentável até a chegar a atender a necessidade de um público específico que decide morar na cidade de Garopaba, que oferece um tipo de estrutura de vida diferente. Sim. Né? Eu vou te falar, assim, a Buzz, ela já tá fazendo 19 anos agora, em julho. A Buzz começou ali Começou até em Porto Alegre, tá? Mas esses 19 anos ali no Campeche, no sul da ilha, foi a imobiliária que desenvolveu o bairro, né? Quando eu cheguei lá na Eletrosul, eu queria morar na praia. A praia mais próxima era o Campeche. Aí a pessoa, o quê? Campeche? Hoje todo mundo é Campeche. Antes era Campeche, tipo assim, meio que desdenhando mesmo, né? Não é. Essa praia só tem bicho grilo, sabe? E hoje é isso aí. É o Campeche. É o Campeche. Então, e o que a gente fala assim de inteligência imobiliária, a Buzz não é só a Buzz, faz parte de um grupo que tem a Blue, que faz estudos, né, em cima de terrenos, desenvolve projetos junto com a BCH, que é o escritório de arquitetura, tudo do mesmo grupo. Então, assim, posso citar o exemplo aqui de como começamos aqui em Garopaba. O terrenista ali o proprietário do Bavária, do antigo hotel, ele nos procurou, porque ele, sabendo do que foi feito ali no sul da ilha, ele falou, olha, Cleves, que é o CEO, Cleves, eu tenho um terreno, Garopaba, eu amo, e eu quero cuidar dessa cidade, eu não quero entregar nas mãos de qualquer um para fazer mais do mesmo, sem agregar valor. E então, eu te passo para fazer esse estudo e tal. Então, veio o Vert, junto, né, com essa arquitetura biofílica que a BCH trouxe. Então, tu vê que é um projeto lindo, escalonado. Então, tem todo esse cuidado também com a sustentabilidade. E é algo que não tem nada parecido aqui, né? Então, eu me apaixonei pelo empreendimento. Então, naquele momento que eu comecei como RH, logo depois, eu tive a missão de ajudar a fazer a Buzz Garopaba acontecer, porque estava vindo o Vert. Sim. E aí, eu me apaixonei pelo produto. O Vert é o nome do empreendimento, né? Ali é um condomínio? É um condomínio. Que é belíssimo, maravilhoso mesmo. Tem tudo. E aí tem acessibilidade, né? Tem elevador, a garagem é subterrânea, sabe? Então, coisas que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim, que trazem realmente um atendimento mais personalizado para quem busca isso. Hoje, o público que busca uma casa, um condomínio para morar em Garopaba, o que essas pessoas procuram quando entram em contato com vocês ali na Buzz? O Vert, eu vou falar que foi algo que foi um sucesso. Não tinha ainda um tijolo e das 41 unidades só tinha 7 à venda. Por quê? Tem essa questão da acessibilidade de um bairro planejado com cabeamento subterrâneo. Tem a segurança, tem a questão, assim, tem muita gente que o sonho é ter aqui uma casa, mas não quer ter a preocupação de manutenção, né, de uma casa. Tem a infraestrutura, né, de piscina, um espaço gourmet, uma academia, um play. Então, e tá na melhor localização, pertinho de tudo. Então, é a localização. Ali é Ferraz. É Ferraz, né? O Vert fica no Ferraz. Vocês têm alguns outros empreendimentos já alavancados, né? Já estão, assim, já estamos em projetos, em outros estudos também. Que legal. E aí vem, nessa história toda, ninguém mais, ninguém menos que a super medalhista de surf, Tati, loira, linda, maravilhosa, orgulho do Brasil nas últimas Olimpíadas e desde sempre nos representando não só como brasileiros, mas como mulheres
Um beijo pra você, Tati, que entra com o esposo dela, recém-esposo, né? Sim. Como parceiros da Buzz e entrando pra família Buzz também como terrenistas, né? Eles foram como os primeiros investidores, né? Então, eles ficaram... Em grande estilo, né? Assim, começamos com Tati. Eles se apaixonaram ali quando a gente conversou com eles, quando eles vieram casar. E aí, eles comentaram, vimos muita coisa aqui em Garopaba. Nosso sonho é morar aqui, é ter alguma coisa aqui, mas não teve nada que nos encantou. Então, apresentando para eles o nosso trabalho, o que foi feito no Campeche e o nosso objetivo de estar aqui, eles, né, entenderam que fazia muito sentido eles fazerem parte da família Buzz. E aí eles aproveitaram, né? Quero conhecer esse empreendimento que vocês estão chegando. E aí eles viram e se encantaram, né? Porque tem todo esse cuidado, sabe? E que é o que eles valorizam também. E aí a Tati começou como gestora de pessoas na empresa. Continua, né? Acho que isso vai ser pra tua vida inteira, onde quer que tu escolhas. A Grace, tu falou Tati, a Grace. A Grace, fiquei com a Tati na cabeça, porque eu lembrei dos Reels lindos que tem na página da Buzz, que vocês fazem. O marketing deles também é incrível. A Grace sempre vai ser uma gestora de pessoas, independente de onde ela decidir atuar, né? Porque eu acho que isso é muito da pessoa mesmo, né? Como que chega a sócia-diretora da Buzz nessa parte de administração, de liderança, que também é um plus, assim, na tua vida e na tua carreira, né? Eu vou dizer que é um grande desafio. É muito... eu acho, assim, muito prazeroso colocar na prática mesmo, né, todos esses estudos. E desde a hora da seleção, assim, da gente tentar chamar pessoas que tenham essas soft skills, né, as habilidades comportamentais que a gente vê que é o mais importante. A gente preza muito pela ética, né, pela fidelidade também, sabe? Transparência. Então, pessoas assim, a gente acaba abrindo as portas. A minha equipe é pequena, eu não quero muita gente aqui. Nós não queremos, né? Porque a gente gosta de ter esse cuidado com a cultura, né? Então, claro que formar uma nova equipe é um grande desafio, porque... eu sei qual é a nossa cultura, eu faço parte, eu sempre abro as portas para todos os corretores de toda a Buzz. A gente tem, acho que está com uns 80 e poucos corretores. Lá em Floripa, eu sempre abro as portas para eles, né? Faço essa apresentação de onboarding. Mas aqui é um desafio, porque eu não tenho meu RH ali, sabe? Então, faz falta ter... esse RH também, porque o RH é muito a mãe. E às vezes eu me vejo também como um pai, porque eu sou a empresária daqui, então que também que tem que cobrar. Então é um desafio. Essa dualidade, e justamente é uma empresa, uma imobiliária fora da caixa, que tem uma cultura diferente e que existe esse desafio de inculcar realmente essa cultura, né? Não é qualquer pessoa que vai trabalhar na Buzz, não é qualquer corretor que vai trabalhar na Buzz. Porque a gente não quer só números. Sim, não se trata de cota de vendida, de terreno vendido, é algo diferente, assim, né? Tem um plus a mais. E isso é oferecido para as pessoas que procuram. Hoje a procura de vocês é por pessoas que querem morar, vocês têm investidores de fora que querem investir apenas. Tem esse público também, Grace? Respondendo e voltando até a tua pergunta da inteligência imobiliária, a gente, por essa inteligência, por trabalhar muito com dados, informações, e a gente consegue ter diversos tipos de investidores, né, de clientes. Então, tem aqueles investidores, aqueles clientes que querem entrar num projeto com a gente, né, que já conhece esse tipo de negócio. Então, a gente tem espaço para esses investidores. Nós temos espaço para aqueles investidores que, eu já quero entender onde é que eu estou entrando. Eu quero a tabela 0.
Eu quero entrar lá como investidor numa tabela, vou pagar umas parcelinhas. A minha irmã foi uma que eu trouxe para o mercado imobiliário. E é isso, aí já linka com a outra, que eu gosto de ajudar as pessoas. Minha irmã me contratou como contadora dela quando eu tinha 13 anos e ela tinha 18. Tu tinhas 13 anos. Aí, porque ela começou a ganhar queria ajuda para administrar. E aí ela, Graça, me ajuda, porque eu sempre administrei minha mesada. E aí ela me contratou. E aí eu sempre tive essa confiança na família também. Aí eu chamei ela de crânio, ela falou, não, esforçada. Com 13 anos ela administrava o dinheiro da irmã mais velha dela. Tudo bem, tudo certo. Mas eu sempre tive essa confiança da família, sabe? Por esse cuidado. Então, a minha irmã foi a primeira que eu trouxe, né, pro mercado, assim. E ela tem um filho, e o sonho dela é morar em Garopaba. Aí veio o Vert, e eu, nossa, pega. Ela, Graça, só se for um estúdio, e olha lá. E eu, não, me diz as tuas condições, que eu encaixo. Ela, mas vai ser um estúdio, mas não vai dar. Eu, não, mas aí tu entra no estúdio e depois a gente vai crescendo, eu vou te ajudar. Aí ela entrou, consegui, e aí agora ela já tá com uma outra oportunidade que já fecha com o que ela realmente, em pouco tempo. Então, respondendo isso também, né, que tem para tudo que é tipo de investidor, né? Para aquele que quer entrar no lançamento com uma tabelinha, eu já quero um móvel pronto, já quero tudo, né? Atendimento personalizado, né, Grace? Então a pessoa ela vai procurar pela Buzz, vai procurar pelo pessoal aqui em Garopaba e vai falar exatamente do que ela quer, do que ela precisa e se ela quer escalar, se ela vai querer depois, como no caso da tua irmã, não vai ser um atendimento que vai ter ali o pré-venda, vai ter uma pré-venda, aí vendeu, tchau, até uma próxima oportunidade. Não, vocês dão todo um suporte, vão acompanhando ali aquele terrenista, aquele investidor, enfim, até saber se ele realmente está confortável com aquilo que ele tem e se ele realmente quer também. Agora vocês têm eu não sei qual, eu não lembro agora qual é o nome, mas o da Vigia. Morada da Vigia. Gente, aquilo ali tá demais. Tá incrível. Ali é condomínio também, né? Ali é um condomínio, não é um projeto nosso, mas é de um parceiro nosso, né? Então, a gente tá comercializando ali também, é incrível. É aí que tá começando esse alto padrão, né? Que a gente também tava conversando. Então, é um projeto incrível, né? A administração, a gestão da obra ali, é tudo da melhor qualidade e aquela vista... Pronto, né? É incrível, realmente. Sobre a questão, a gente falou, vamos falar sobre o que é o alto padrão. Porque quando a gente fala em alto padrão, a gente pensa o quê? Luxo, ostentação, milhões em né, aqueles acabamentos absolutamente sofisticados, enfim... Só que não necessariamente, né, Grace? O ramo imobiliário é um ramo muito vasto, muito amplo e que oferece muitas opções de acordo com a necessidade de cada pessoa que procura por aquilo ali. Sim. Então, hoje, como tu falaste ali sobre o Vert, né? As pessoas, às vezes, elas querem o quê? Segurança, elas querem um ar puro para respirar, elas querem sair com o celular na mão na rua e passear na beira da praia sem se preocupar em ser assaltado, em ser furtado, enfim... em qualidade de vida para os filhos. E aí eu entro na questão da maternidade junto com a Grace, porque ela já citou algumas vezes aqui a preocupação dela em deixar algo sólido de legado para os filhos. Por isso que acredito que a Buzz ela seja diferente nesse sentido, Grace, porque ela não vem, se instala e vai embora. Ela vem, se instala com pessoas daqui, que moram aqui, que sabem a realidade de Garopaba e que vão cuidar e zelar por aquilo que vai ao encontro dos seus princípios, como foi no teu caso, né? Sim. Tu tinhas muito essa confusão sobre, poxa, mas eu vou trabalhar no ramo imobiliário que vem, constrói, coloca ali um empreendimento, mas e os meus valores? Queria que tu pudesse falar um pouco sobre como foi isso para ti também, assim, esse processo. Eu enxerguei como uma excelente oportunidade de cuidar, né? Porque a Buzz é esse o nosso propósito. É esse de cuidar da onde a gente vive, né? E trazendo essa qualidade para quem tá aqui e quem quer vir para cá também. Então, esse é o viver bem. E tá aqui vendo o que a sociedade está precisando,
né? O que aí comentamos da escola também, que eu tô super feliz ali com a escola das crianças, que a gente vê que tem uma base muito boa, né? Que veio de fora, mas ele tá gostando tanto, né? Daqui, desse sistema daqui, né? Que tá levando para fora, né? Isso, então, acho que Garopaba tem muito a ensinar por essa qualidade que ela tem, e a gente não pode perder isso. A gente pode ajudar ela a manter e trazer mais qualidade ainda, né? Então, a gente vai crescer. Inevitável. É inevitável. Então, se a gente puder estar nesse crescimento junto, vai fazer total diferença. A gente vai saber orientar. Não, aqui está faltando isso. A sociedade está precisando daquilo. Esse estudo é incrível. É a BCH? É a Blue. A Blue que faz esse estudo. Isso. Como é que funciona, Graça? Eles vão para um determinado lugar, no caso não seria aqui em Garopaba, né? Eles vão para uma outra cidade, é isso? Para um outro estado? Como é que funciona esse estudo, assim? Não, a gente já tem uma equipe, né, que a gente trabalha. O que acontece, logo eu abri a loja, de noite era o coquetel. Já tinha um terrenista, né, batendo na porta, já abriu. No dia... Uau! Eu tava colocando espelho na loja. E eles, nossa, sabe, já tem com, né, um proprietário aí de grandes áreas, já tava ali esperando isso acontecer. Pra gente fazer essa parceria, né? O que a gente pode fazer nos meus terrenos? Então, a gente faz essa parceria junto com o terrenista, aí faz o estudo, o que pode ser feito. Aí tem os nossos incorporadores parceiros, que aí aqui na região a gente já tá... fazendo essas parcerias com o pessoal local, que antes a gente não tinha esse relacionamento, então, mas agora a gente já está construindo. E também trazendo os investidores que querem fazer parte dessa construção planejada, né? Desse desenvolvimento planejado. Sim. Agora, é bem leiga, tá, gente? Tô realmente tirando as minhas dúvidas com a Graça aqui. Então, vocês pegam, geralmente, os empreendimentos do zero... Assim, do zero, para começar a construir, para implantar o projeto do zero. Temos esse modelo aí que é... Mas vocês também pegam construções prontas, assim, imóveis já prontos para comercializar? Sim, prontos também. Até assim, a gente atua em várias frentes, né? Essa é uma, e é uma que a gente tem bastante sucesso. A gente já trabalhou com mais de 50 lançamentos lá em Floripa dessa forma, né? Junto com parceiros aí, incorporadores. Então, a gente ajuda também na construção. Às vezes, o incorporador já está com um projeto e chega lá, tá, tenho esse projeto. E a tabela de vendas? Me ajuda? Te ajuda a construir. Porque aí, na tabela, a gente consegue fazer, às vezes, 2 modalidades. Uma para o investidor, a outra para aquele que vai investir 30%... em 3 anos e vai deixar 70% para o financiamento. Então, a gente faz... Entendi. A gente ajuda a pensar em estratégias de vendas, né? Atendimento totalmente personalizado. Isso. Mas o teu vínculo hoje aqui é Garopaba. Tens algum vínculo com Florianópolis? Tu prestas algum serviço para lá? Continuo. Não consigo. Não consigo. Eu amo, né? E é a cultura. E tu tens muito conhecimento também lá. Então, Floripa, né, essa questão da cultura, sabe? É o que eu mais amo. É a experiência... Quando eu saí da Eletrobras, o último projeto que eu trabalhei foi na consolidação da cultura ali das empresas Eletrobras. Então, do grupo tinha 27 mil funcionários. E aí, eu trabalhei junto com... Isso foi o que mais me motivou ali no final. E aí, eu trabalhei junto com o autor de um best-seller. O nome do livro dele é A Felicidade dá Lucro. Então, é muito o que eu acredito também, né? As pessoas felizes que dão resultado. Então, a gente tem que cuidar muito das pessoas. E aí, foi justamente no final, nessa que tu já emendou na Buzz e tá aí fazendo um super sucesso, gerindo obras, né, projetos e pessoas. Ó, nós vamos para um intervalo rapidinho aqui no Estúdio 1, daqui a pouco a gente volta, porque tem muito assunto importante para falar aqui para vocês. A gente vai entender como gestão de pessoas é importante numa negociação de uma obra, de um projeto, enfim, da Grace Pólvora. Então fica por aí que daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta, segundo bloco de Estúdio 1. Que bom que você tá aí. Eu sou Bel Cristine, recebendo hoje a buzzer Grace Pólvora. E a gente já quer começar assim, ó, desmistificando, desfazendo polêmica nesse segundo bloco. Porque quando se fala em empreendimentos que vão causar algum tipo de impacto ambiental sustentável na cidade, gera burburinho, as pessoas ficam alarmadas, vai para rede social. O pessoal gosta de ir para rede social, fazer textão, enfim, tudo mais. Grace, queria que tu pudesses falar sobre a questão da preocupação de vocês com a sustentabilidade. Pode até usar o Verte como exemplo, né? A gente falou no primeiro bloco, a Tati citou 41 unidades, talvez esse número assuste em primeiro momento, mas como que vocês se preocupam com a questão da estrutura para quem, né, tá morando ali e que, de uma certa forma, vai gerar, de consequência, de impacto positivo para a cidade, porque tem isso também, né? Sim. Além do que a gente já conversou de arquitetura biofílica, todo essa preocupação para não agredir, né, a vista do morro, né? Então, aquela estética, né? Um projeto escalonado e tal. O que muitos não pensam também é que um projeto desses tem um tratamento de esgoto próprio. Né? Então, que vai ser diferente, né? Deixar uma área desse tamanho para construírem, né, quantas casas geminadas sem tratamento de esgoto. Então, esse seria um exemplo, né, entre outros, que a gente se preocupa. Outro ponto que a gente estava conversando também sobre qualquer documentação assim, de casa pronta, a gente sempre exige do corretor que traz esse imóvel toda a documentação, né? Para estar tudo dentro da lei, né? Para a gente passar a segurança e a credibilidade que a gente preza aí e quer passar para os nossos clientes. Porque hoje a gente falou ali, né, que o Garopaba tá crescendo, vai crescer mais. Só pra gente ter uma base, assim, porque eu como nativa, a gente pensa como nativo muitas vezes que a nossa influência e o desejo das pessoas morarem em Garopaba, viverem aqui, são de pessoas que estão nos estados vizinhos aqui, né? O Rio Grande do Sul, a gente sabe que, né, é uma relação de muito tempo. O Paraná, São Paulo, beleza. Tem gente de fora do país querendo morar em Garopaba. Sim. Vocês têm esse feedback lá, né, Graça? Tem muita gente de fora querendo vir. E um conceito que a gente tá criando também desse alto padrão, que o luxo é viver como em Garopaba, sabe? Pessoas que estão em Camboriú, em Balneário, já estão querendo vir para cá, Bombinhas, porque não existe mais esse contato com a natureza que Garopaba proporciona. Então, a gente valoriza muito isso. Então, o luxo... A pessoa, às vezes, ela quer óbvio, né? Ela quer uma casa aconchegante, né? Ela quer um estúdio, uma casa que seja aconchegante, gostoso ali, né? Não necessariamente, porque eu acho que é isso que as pessoas estão procurando, né, Grace? Baseado, assim, no que a gente está conversando nos estúdios que a Buzz faz com os parceiros, que por não ser uma cidade com uma questão urbana muito forte, aquela coisa enlouquecedora, as pessoas não querem se refugiar dentro de casa aqui em Garopaba, né? Sim. As pessoas, elas querem ter uma base de um conforto, obviamente, mas elas querem usufruir do que tem fora, usufruir da natureza, da praia, da cachoeira, da trilha. Então, quando a gente fala, como eu disse antes, né, quando a gente fala em alto padrão, isso às vezes pode soar como algo assim, astronômico, uma coisa fora do comum, o que na verdade as pessoas querem voltar para essa vida mais simples, né, para o simplista, para o contato com a natureza, e vocês têm isso para oferecer. E viver em imóveis que tem também essa qualidade, esse padrão construtivo, mas que também não precisa, né? Claro que temos opções para quem também gosta né, de uma casa mais confortável, e, enfim, mas tem luxo para todos os perfis. Sim, dependendo do luxo também que a pessoa procura, né? Por exemplo, o luxo de ter a casa própria. Às vezes, ter a casa própria é suficiente. E aí, a gente tem aqui uma gestora de pessoas que ama ajudar, que tem aí uma história, né, de parceira da Buzz, que teve o sonho de ter a casa própria sem nunca ter imaginado que um dia conseguiria alcançar.
E isso é um ponto fora da curva. Essa história é muito legal também, né, Graça? Sim. Tu diz da nossa amiga, comerciante. Foi incrível, assim, foi a venda mais emocionante, eu vou te dizer, porque tu conseguir proporcionar isso para alguém, né, para um trabalhador que nem imagina que tá ali na frente do fogão, fritando pastel. E aí, nos passar as condições, né, eu consigo tanto por mês. A gente conseguir negociar com um parceiro nosso e ele ainda entregando esse imóvel antes do tempo, foi a felicidade, assim, da corretora, minha, dela, da mãe dela, assim, foi realmente muito incrível. E aí entra, né, a gente ressalta mais uma vez esse diferencial, que é ter não só uma pessoa, né, uma empresa, uma administradora preocupada com as cotas, com as vendas, com a grana que entra, mas realmente trazer esse teu lado de se sensibilizar e de olhar para o outro, né? E de querer ajudar o outro de alguma forma também. Isso é muito, muito, muito especial. Tem algum projeto, assim, Agora falando de Grace, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a Buzz, mas tem algum projeto, tu falou que tem muitos projetos, muitos sonhos, acredito que muitos estejam sendo já realizados, né? Algum projeto teu, assim, de vida, alguma coisa que tu queiras muito realizar, que tu tenhas, assim, um sonho e que talvez esteja já caminhando para isso? Eu sonho tanto. Eu tenho tantas ideias, também até um perigo, assim, de pensar. Mas eu costumo falar que eu não sei se eu realizo tudo que eu sonho ou se eu torno a minha realidade um sonho. Eu não sei. Então, assim, eu procuro viver um sonho. Então, não sei se eu sonhei ter... Nunca imaginei ter uma imobiliária. Sim. Mas foi por essa vontade de querer ajudar as pessoas, de fazer conexões, adoro. Sabe aquela que juntava as amigas? Minha amiga tá solteira e... eu era casamenteira. Eu adoro fazer conexões, adoro. Isso me realiza, sabe? Em ver as pessoas felizes. E o resultado é só uma consequência, sabe? Então... Depois que eu vejo o resultado, aí eu me dou conta, olha o que eu tô vivendo. Então não é uma coisa muito, eu sonhei. Eu acabo tornando a minha realidade um sonho. Adorei isso. Gostei muito, vou adotar. Gostei disso. A gente às vezes também fica projetando muito. E depois nem realiza, muda a ideia. E aí vem a frustração. Só que nem era tão bom aquilo que tu imaginava. Exatamente. Fazer da sua realidade um sonho. Olha, pega a dica, gente. Vocês hoje são em quantas diretoras ali, sócias na Buzz? Tem uma mulherada que eu sei. Tem uma mulherada aqui, sim. E aí também pensando nessa linha que eu sempre gostei da força feminina, sabe? Então, do resgate na maternidade. Sempre tive isso muito forte comigo, de dar força para a mulher, sabe? A gente tem muitas responsabilidades, a gente assume muitas responsabilidades e às vezes a gente acha que não tem esse potencial. E eu acho que juntas, assim, a gente consegue ir mais longe, sabe? Se ajudando. Eu gosto muito de ajudar, então... Mas a Buzz, quando eu comecei, só tinha uma unidade, tá? A sede no Novo Campeche. Tá. Participei, né? Acompanhei toda essa fase de expansão. Logo veio a Buzz de Jurerê, a loja de Jurerê. Aí depois a do Jardim Campeche, ali mais pro sul da ilha. E na sequência a Buzz Garopaba. Então a gente tem 4 lojas, né? E aí a Buzz Garopaba, eu faço parte ali, sou sócia, junto com os diretores lá da Buzz de Floripa. Só isso, gente. Me fala, vocês estão aqui em Garopaba desde fevereiro de 2024, né? Isso. Qual foi o maior desafio até agora da Buzz, assim? Formação de equipe? Formação de equipe. Vocês ainda estão nesse processo, né? De formação. Ainda em processo. Eu acho que sempre, né? Acho que nunca acaba também, né, Grace? Não, porque as pessoas vão se desenvolvendo, ou mudam planos. Enfim,
às vezes encaixa e não encaixa, né? No perfil. Então, a gente vai estar sempre... E que seja sempre assim, que a gente sempre procure melhorar. E se a gente tiver as pessoas com o mesmo mindset que a gente busca, que é o mindset de crescimento, elas vão ter essa visão que elas estão num ambiente que elas podem crescer muito. Agora eu saí dali da loja e deixei o pessoal com treinamento com um dos diretores. Entendi. Né? Então, que tem muita experiência em venda de lançamento. Então, quem quer crescer, é só se juntar com a gente. São corretores, né? Hoje as pessoas que trabalham com vocês ali, que prestam serviço para a Buzz, são corretores. Basicamente, o pessoal que tem o Cresci, que vai comercializar esses empreendimentos da Buzz. Isso. E eu tenho uma vaga aqui também para o administrativo. Né? Então... Tá aberta? Mais ou menos. Eu acho, acho que não tá mais. Opa! Bom demais, bom demais. E como tu tens visto, Graci, obviamente por ter 19 anos de história, a Buzz, né? Tu estás na Buzz há quanto tempo? Eu tô só 3 anos. 3 anos. Só não, é bastante coisa. 3 anos já é bastante coisa. Tudo que já fiz intensamente. Vivendo intensamente como a Graci vive fazendo tantas coisas, né? É bastante coisa. Como tu percebes, assim, a evolução desse mercado? Como tu percebes a questão da influência da tecnologia? Hoje a gente percebe que o mercado imobiliário, ele é um mercado que, obviamente, evolui muito em alguns lugares, especificamente, principalmente aqui na nossa região, cresce muito. A gente vê uma especulação imobiliária absurda na cidade. E como tu percebes, assim, a questão da tecnologia aliada ao trabalho imobiliário, a importância do marketing, o que antes era muito boca a boca, né? Hoje, o corretor vai lá, vai conversar com o terrenista, vai lá pessoalmente, faz uma reunião e tem... Hoje tá tudo muito mais simples, muito mais direto, assim, né? Tecnologia total, né? A gente investe muito em marketing, muito mesmo. Então, os atendimentos, na maioria, é pelo CRM, né? Pelo nosso canal aberto, entra lead... Todos os corretores têm oportunidade, então passa por todos. Interessante. Né? Então não tem... quem tá com a gente, tá com a gente. Recebe oportunidade, realmente é algo que consolida, né? Isso. Já tinhas falado sobre a importância de, às vezes, não ter uma equipe tão grande, tem uma equipe menor, uma equipe mais reduzida, mas que tá junto e tá com a cultura ali realmente inculcada. Vocês têm projetos para lançar aí nos próximos anos, nos próximos meses? Temos, mas tudo depende né? Das negociações com as outras empresas. E também depois o projeto tem que passar por aprovações de prefeitura, então não consigo falar em quanto tempo, né? Depende muito, mas tem muita coisa legal aí para acontecer. Quando vocês, por exemplo, projetam algo, no caso do Verte, por exemplo, né? Vocês têm uma equipe que cuida da parte de documentação, essa parte mais administrativa, mais burocrática, certo? Normalmente fica mais com o incorporador, né? Essas responsabilidades, mas a gente tá sempre junto, né? A gente acompanha junto, então não fica... É que depende do negócio, né? Do projeto, do empreendimento. Sim, até porque tu falaste que a Buzz, ela oferece essa segurança, essa tranquilidade, porque a gente sabe que Garopaba é um caso à parte também no que diz respeito a essa questão de documentação. Hoje a gente está progredindo um pouco mais, a gente está percebendo aí que tem algumas opções para quem quer regularizar terreno, regularizar aí os imóveis, enfim. Então é sempre uma preocupação a mais que vocês têm. Além da parte estrutural, né, de oferecer uma estrutura boa, de oferecer algo de qualidade para quem vai investir, a pessoa se certificar de que ela vai investir em algo, de que ela vai comprar algo que está tudo documentado, está tudo legalizado e que é um trabalho árduo, né, de quem trabalha com isso, assim. E dependendo, assim, do modelo de negócio, pode não estar tudo, mas que o cliente esteja totalmente consciente do risco que ele pode ter. Exatamente. Entendeu? Não vou dizer, não, eu não vou trabalhar... Não, eu vou conscientizar essa situação... Então,
Não, é muita transparência na negociação. Uhum. Quando tem alguma, por exemplo, o surgimento dessas outras lojas da Buzz, né? Das outras unidades da Buzz em Florianópolis e aqui. Tu estás a par, tu tens, assim... é Cleves, né? O Cleves, ele é daqui? De Santa Catarina, de fora? Não, ele é de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço para Novo Hamburgo, para as pessoas que nos acompanham de lá também. Vocês têm, tu, principalmente, assim, por ser essa pessoa muito ligada a outras pessoas, tem muito network, vocês têm essa... ciência de quando novas unidades vão abrir, vocês dão sugestões, tem planejamento ou ideias de o que vocês acham de a gente abrir uma nova unidade em lugar A ou B, ou isso vem para vocês assim, geralmente de uma ideia deles, assim? Não, isso é uma ideia construída por nós mesmos, né? Não... Até porque vocês estão na vivência, né, Graça? Logo que já tava um zoom que a Buzz viria, teve um corretor que me chamou para tomar um café. E aí ele assim, eu soube que a Buzz tá vindo e eu quero ser sócio. Mas eu fiquei pensando... A Buzz tá vindo? Eu parei na parte do a Buzz tá vindo. O resto... Mas eu quero ser sócio e... Não, mas e por que, né? Então, não existe isso de chegar alguém, olha, eu quero abrir uma unidade, como é que é? Não, é muito nós, é a nossa cultura, a gente precisa manter essa cultura, sabe? Porque E tu sabes que quando eu cheguei na Buzz, ele me convidou para, né, fazer uma proposta, e aí eu vou fazer uma proposta de 3 meses só. Não, mas eu preciso de um RH, que 3 meses. Eu não sei se vocês vão gostar de mim e se eu vou gostar de vocês também. E aí eu fiz um diagnóstico da cultura, que foi o mesmo que eu apliquei lá na Eletrobras. E eu achei incrível, assim, porque eu imaginei, nossa, uma empresa no mercado imobiliário, um monte de corretor autônomo, deve ser um ambiente muito competitivo. E eu sou zero competição, sabe? Tu, na verdade, foge desse ambiente de... pessoas que têm esse perfil, assim, eu acho que não gostam disso, né? Nem produz direito, é uma coisa muito... Eu gosto, assim, vamos construir juntos, vamos compartilhar, vamos... E aí, quando eu fiz esse diagnóstico, eu identifiquei que os corretores se têm como uma família. Não, eu gosto de ir pra loja, eu amo meus colegas, a gente tá sempre junto. E aí, isso eu achei incrível, assim. E essa é a nossa cultura. Quem entra na Buzz e não quer compartilhar, sai fora. Sim, não aguenta o ambiente, assim. Não, porque não quer, fica... Sim, inseguro. Sim. Não, mas o nosso ambiente é assim, sabe? A gente quer trocar, quer informação, vamos construir juntos, tem uma ideia, tem tal cliente, como é que a gente quer estar junto, a gente quer participar, a gente quer dar o melhor atendimento, a gente pode se ajudar. Que legal. Essa cultura é muito legal. E a gente tem quem? Uma pessoa que é especialista em análise comportamental, que entende muito de comportamento humano, inclusive se preparem porque ela não está nem convidada, ela está intimada a voltar para um outro episódio do Estúdio 1 para a gente falar só sobre análise comportamental, porque a Graça entende super do assunto. E eu queria saber como é que isso se aplica no teu dia a dia também, como uma liderança, porque aí tu lidas com não somente a equipe, né, que tem aí diversos perfis, pessoas totalmente diferentes às vezes, e também como isso pode impactar em alguma negociação, em alguma conversa com um investidor, enfim, como que estudar o comportamento humano te ajuda nesses casos, assim? Em tudo, né? Em tudo na vida. Tu já percebe o perfil de uma pessoa. Tu sabe que se tu falar de uma certa forma, a pessoa pode ou se ofender, ou, né, levar... Nossa, não quero me abrir, não... Sabe, são pessoas mais... Ou normativas, que são mais desconfiadas. Então, tu não pode chegar tão empolgado, porque a pessoa... Sim. Né? Então, tu precisa... Tu entende qual é a necessidade daquele perfil. Não, a minha necessidade é me sentir mais segura. Então eu vou já chegar com essa abordagem para essa pessoa. Vou te passar números, vou te passar fatos, dados, para ele se sentir seguro
naquela situação. E como que tu consegue identificar esse perfil? Geralmente tu tem alguma conversa antes? Por exemplo, vamos contratar um corretor, suponhamos, né? Tu vai contratar alguém para trabalhar na tua equipe, para ser colaborador. Tem alguma coisa que tu pergunta antes para poder identificar esse perfil para posteriormente ter essa tua atitude, assim, de abordagem? Eu até pergunto. Mas às vezes a pessoa diz que é uma coisa e não acha que é, né? Mas aí tu percebe a forma como ela fala, sabe? Então tu já sabe o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa se motiva. É algo meio... Claro que somos pessoas, né? Não dá pra gente... Não é preto no branco. Sim, sim. Mas a gente já tem uma ideia... E já, tá, como é que eu posso... Aí já sei, vai se frustrar com tal coisa. Sabe? Então tem que deixar... Mas o problema é que eu não tenho muito tempo para ser RH aqui. Aqui é como a gente estava falando. Se eu pudesse... Né, eu adoro sentar com cada um, com cada corretor e... Mas aí teve momentos ali que eu tava mais era de psicóloga do que de empresária. Então tem que encontrar esse equilíbrio. Aí não dá, se tu começar a querer administrar tudo, aí é surto na certa, com certeza. Hoje vocês têm um público-alvo, né, que é parceiro, que é investidor na Buzz, mas eu queria entender se tem alguma faixa etária, porque a gente percebe que às vezes... existe um determinado público com uma determinada faixa etária vindo para Garopaba, né? Migrando para nossa cidade. Um tempo atrás, a gente tinha o quê? Muitas pessoas de 60, 70, talvez um pouquinho mais anos de idade, né? Hoje a gente percebe muitas famílias, muitos jovens migrando para cá também. Vocês percebem essa realidade também ali na Buzz, Graci? Sim, tem muita gente também que está querendo tomar coragem de vir. Até por questões, eu ia à escola, e como é que é? Então, isso é muito bom, né? A gente ter essa experiência com os filhos na escola. Verdade, então, a gente consegue passar tudo e passar essa segurança. E eu vejo muito esse movimento aí de 35, 45 anos e até mais, os avós. Ali no Vert, de avós, a gente vendeu alguns... tia-avó, sabe? Para acompanhar. Então... Que legal! Então, vem a família ali, vem o pai, a mãe, um filhinho. E aí vem alguns familiares depois junto para poder acompanhar o desenvolvimento, o crescimento. Enfim, tá junto como família. Isso é muito legal. E isso também entra na cultura de vocês, essa preocupação ali de realmente ter um público de um determinado... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, família. Vocês têm mais famílias que procuram os empreendimentos ou não? Não... O Vert foi bastante família, né? Até porque foi algo que... como é um lançamento nosso, e aí a gente já tem... os nossos amigos, nossos próximos que a gente oferece. Olha só o empreendimento incrível que tá saindo. Sim. Então eles já vou pegar a tabela do início para ter uma boa oportunidade, vai valorizar então o Vert a gente conseguiu foi para esse lado assim muito, porque era muito as pessoas que a gente conhece. E vai automaticamente acontecendo, né, Graça? Porque daí tu percebe um ambiente ali onde tem uma família, 2, 3, 4, então tu já vê que é um condomínio que tem uma estrutura mais voltada para esse público, né? E aí, obviamente, pode ser que outros projetos tenham uma cultura, não uma cultura diferente, mas um segmento diferente de pessoas para investir. Sim. E isso é bem interessante. Eu queria muito estar assim, mais no círculo de amizade da Graça, para quando vem um projeto novo, porque eu acredito que ela fale justamente nessa empolgação. Ai. Vocês têm que ver o projeto. É que eu me apaixono. E eu acho que isso é o diferencial, eu acho que isso que torna as pessoas diferenciadas. Como é que é o nome do best-seller? A felicidade... Dá lucro. Dá lucro? Eu acho que o Márcio Fernandes. É muito a realidade. É muito a realidade da Buzz e a tua, assim, como sócia-diretora. Porque realmente tem essa paixão e tu nutre esse desejo, assim,
de esticar a mão e dizer assim, cara, vem junto, vê isso comigo, porque é muito legal. Não, e eu trabalhando com eles, eu pensando, eu preciso trabalhar num lugar agora fazendo essa transição de carreira, eu só vou, por isso que eu dei só 3 meses, eu vou querer trabalhar num lugar onde a felicidade dá lucro, tipo, eu quero ser feliz, entendeu? Sim. E aí eu consegui, Porque tu já vinha com essa mentalidade do último treinamento de trabalhar ali, com né? propósito, né? Hoje a gente fala muito isso, de trabalhar com propósito. Então, eu sempre gostei acompanhava todos os corretores, todo mundo muito gente boa, sabe? Tu chega, o pessoal animado. E aí aí eu acabei indo para essa área comercial também, porque foi algo muito automático. Eu me apaixonei pelo empreendimento, eu sou apaixonada por Garopaba, e aí eu cansei. Eu preciso vender, as pessoas precisam conhecer, e às vezes não é nem uma... Só que não é, sabe, eu na praça, as crianças brincando, e eu falava do Verte. Sim, eu acredito. E aí quando eu vi, nossa, tô tirando uma proposta, meu Deus, sabe? Eu tô em 1 hora de conversa com a Grace, e eu já sabia que ela era esse tipo de pessoa. Tava na pracinha conversando, as crianças brincando no parquinho, aí todo lado de uma família, e é isso. Tô na praia caminhando. É porque tu quer proporcionar, sabe? Não é pensando na comissão, sabe? Sim. A gente já percebe esse teu perfil, assim, desde que tu começaste lá no início do Estúdio 1 a falar sobre as tuas formações, enfim, essa tua necessidade, né, que te torna a pessoa plena de ajudar o outro, de estender a mão pro outro. Isso é muito legal. E aí eu já quero aproveitar a gente tá na reta final do Estúdio 1 de hoje para deixar a oportunidade para a Grace deixar uma mensagem, né, para quem tá acompanhando a gente, para quem tá aí assistindo na TV ou pelas redes sociais, pelo YouTube também, para conhecer um pouco da Buzz, quem vem para Garopaba, vem visitar, vem passear, enfim, e tem a oportunidade de conhecer os projetos de vocês. Fica à vontade para fazer esse convite para quem está nos acompanhando. Eu sei que muita gente vai se sentir muito, muito instigada a conhecer o projeto de vocês. A loja tá aberta aí para tomar um café. A loja é um amor, eu sou apaixonada pela loja, ele é muito confortável, o ambiente é muito bom, as pessoas são do bem, né? Como eu falei que eu recrutei essas pessoas especiais. E a gente tem muita oportunidade para quem sonha e acha que é possível, a gente consegue. A gente dá um jeito, né, Grace? A gente dá um jeito. Essa cidade precisa ter pessoas boas, do bem também. Então, assim, vamos tomar um café e a gente vai encontrar o melhor negócio, seja como investidor, como o sonho da casa própria. A gente tá aí para receber aí com a nossa equipe de corretores. Tenha certeza, tá? Do que ela acabou de falar. Ela vai receber vocês da melhor forma possível. Eu garanto. Grace, muito, muito obrigada por ter vindo. Eu amei o nosso bate-papo. Também, vamos combinar o próximo de perfil comportamental. Eu amo esse assunto, tava comentando com a Grace, já vou deixar a gente já deixa um spoiler para uma próxima oportunidade que ela voltar, que ela entende muito desse assunto e é muito legal também. E quero te agradecer pela tua disponibilidade, obrigada por ter vindo, te desejo muito sucesso. Amei realmente poder te conhecer um pouquinho melhor e saber que o teu coração ele é tão lindo e tão inclinado a ajudar outras pessoas e saber que tu estás num ambiente que faz total diferença para nossa cidade, porque tu vai angariar aí tanto para trabalhar contigo quanto para estar nos investimentos da Buzz, pessoas do bem, pessoas que querem o bem da cidade também, pessoas que querem cuidar e preservar o máximo possível da nossa cidade. Então, muito obrigada, muito sucesso para ti, para tua equipe. Um beijo no João e no Miguel também, para todo mundo. Obrigada, adorei o convite e o espaço aí. E vou voltar, né? Voltará, com certeza. E para você que nos acompanhou, um beijo, muito obrigada e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.